Programa livre para todos os públicos. Olá! Ocupar as cidades é também refletir sobre elas e por isso que estamos aqui. Esse espaço é nosso. O programa Urbanidade está começando. Todos os cantinhos da cidade podem se transformar em espaços de convivência e encontro. No programa Urbanidade de hoje, a gente vai conhecer o projeto Praças Vivas, que com baixo custo está fazendo grandes mudanças. Vamos receber também a arquiteta e urbanista Camila Girão, que vai falar sobre a importância dos bairros em um planejamento urbano. E para começar, vamos falar sobre um projeto que está guardando a memória de cada rua da cidade, literalmente. Confira! Essa aqui é a Dona Graça, ela mora há muitos anos aqui na rua Vicente Leite, no bairro Meireles. Quantos anos já, Dona Graça? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos já. E a senhora viu a rua se modificando? O que a senhora viu já mudar por aqui? Aqui, mudar aqui, como é que diz? É o hospital, né, que inauguraram agora, né, faz um tempinho, né, mas... Viu gente ir, gente indo, voltando, moradores novos. A senhora tem uma boa relação com a sua rua? Tem uma boa relação. Os moradores quase todos são os mesmos. Se conhecem, conhecem. Tem uma história. É. Inclusive, Dona Graça, a sua rua é uma das ruas mais famosas de Fortaleza, mais conhecidas, Rua Vicente Leite. A senhora sabe quem foi Vicente Leite? Não, mas eu tenho a maior curiosidade de saber quem é Vicente Leite. Deve ser uma pessoa importante, né, para receber o nome de uma rua. Perfeito, então. Então a gente vai saber quem foi Vicente Leite, vamos descobrir agora, entre outras curiosidades, sobre as ruas biográficas. E o Emanuel é um grande curioso, pesquisador, jornalista. Nós jornalistas somos curiosos, né? E eu queria saber de você, Emanuel, quando começou essa paixão, quando você teve a ideia de pesquisar e saber a história um pouco mais dos nomes das ruas de Fortaleza, dessas personalidades que a gente não conhece? Eu sempre gostei de histórias, né? Eu lembro eu criança, na calçada, menino, sentado ouvindo as histórias, as pessoas em volta, as histórias de vida, né? Da vida de cada um. E aí cheguei na faculdade e já adentrei nesse universo aí das histórias de vida. Na época eu criei um blog chamado Caminhando e Escrevendo. Eu saía por Fortaleza caminhando e escrevendo, né? Quando eu chegava em casa, claro. Mas com um olhar atento, né? Em busca de personagens, em busca de curiosidades sobre a cidade, né? Sobre Fortaleza. E numa dessas caminhadas eu descobri uma placa, né? Uma placa biográfica. E foi isso que me chamou a atenção. Eu falei, quase que eu não vejo essa placa. Que projeto bacana, né? De resgatar, de trazer essa história, né? Para o dia a dia, para quem está passando na calçada. E como que eu posso trazer isso para a atualidade? E aí uma amiga sugeriu, por que não o Instagram? Porque lá é só foto e textinho curto normalmente. Aí veio primeiro o Insta e logo após o livro, né? Porque se espalhou e aí 6 anos depois veio o livro. O ano era 2014, né? E aí eu comecei a fazer as pesquisas, fotografei algumas placas e quando eu vi que eu tinha um bom material, que era viável o projeto, né? E aí já veio a ideia, já inspirada no próprio nome do projeto do Cláudio Pereira, que é Placas Biográficas, eu criei o Ruas Biográficas. Alguns seguidores já cobravam também, por que não um livro? Seria bom a gente ter esse livro para ter acesso. Então muita gente procura para fazer pesquisas, alunos, professores, instituições, né? Eu sou jornalista e sou escritor, né? Eu escrevo biografias por encomenda. Mas por conta do projeto, as pessoas já me consideram também um historiador, né? Eu não me considero ainda um historiador. Emanuel, qual é a tua história com a Rua Vicente Leite? Eu sei que você já morou, você tem uma história especial, algo especial com essa rua, né? Eu sou do Iguatu e logo que eu cheguei em Fortaleza eu fui morar na Vicente Leite, aliás, naquela casa ali. E morei quase 3 anos aí e nunca me interessei em saber quem era o Vicente Leite, né? E passei 3 anos, onde é que você mora? Eu moro na Vicente Leite. Nunca soube quem era o Vicente Leite. E aí, durante o projeto, eu descobri que o Vicente Leite foi um soldado aqui do Exército, do Governo do Estado. Tinha um talento para a pintura, né, para as artes plásticas, e tanto que ele foi agraciado com uma bolsa de estudos na Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Foi colega do Cândido Portinari.
e tem obras aí espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Um artista plástico realmente renomado, né? Tem outro significado a Vicente Leite. Fica mais especial quando você descobre aquele lugar, aquela história, você imagina, você contempla. Todo mundo tem uma história de vida para contar, né? Não é só o famoso, não é só aquele que se destaca. Todo mundo tem a sua própria jornada, todo mundo tem a sua própria jornada do herói e cada história enriquece a gente, né? E então essas microbiografias, são 301 aqui, histórias de vida, por mais que algumas ruas tenham nomes tipo Rua Ceará, então eu falo um pouco sobre o estado do Ceará aqui, né? Mas são biografias que enriquecem a gente de alguma forma. Agora aquela perguntinha que não quer calar. Como são criados os nomes das ruas? Quais são os critérios utilizados nesse momento? O critério principal é que ela não pode estar viva e que fez alguma contribuição, que tem algum feito realizado aí na comunidade, seja um bairro, seja a própria cidade, né? Fazem com que ela possa merecer uma homenagem, ser homenageada com o nome de uma rua. Quais são os nomes assim mais comuns? A gente sabe quando a gente viaja, vai para outras cidades, sempre tem uma rua, uma avenida, Tiradentes, Santos Dumont. Quais são os nomes mais comuns? E os nomes mais comuns são as figuras de destaque nacional, presidentes, artistas, né? Cacilda Beck, aqui no bairro João 23, foi uma atriz famosa lá de São Paulo, que nem tem essa ligação aqui com São Paulo, mas que por esse destaque nacional, ela mereceu essa homenagem lá no bairro João 23. Se eu quiser, ou quem está em casa assistindo a gente agora quiser, pode sugerir um nome de uma rua? E como é que faz? Pode, você e qualquer pessoa, né? Esse processo é iniciado na Câmara Municipal, Câmara dos Vereadores, explica a razão, né? Então, no caso, você leva uma biografiazinha sobre por que aquela pessoa merece ser homenageada, ela realmente precisa ter algum feito realizado. Qualquer cidadão de qualquer cidade, a pessoa precisa não estar viva, né? Para fechar com chave de ouro, Emanuel, para você, qual é a importância da gente conhecer a história daquela rua, daquele lugar? Qual o impacto que isso tem nas nossas vidas? É no nosso cotidiano, né? Na nossa própria vida, né? As histórias de vida, elas enriquecem. Hoje está muito em voga as biografias, né? Todo mundo quer ler biografia, todo mundo quer ter a sua biografia, né? E isso, de certa forma, enriquece, é conhecimento que chega, é uma experiência de alguém, né, de fora. Você participar dessa história, dessas ruas, né, que estão aí no dia a dia. Você mora em Fortaleza, eu moro na Vicente Leite, né, eu moro no Ceará, eu faço parte desse estado, Nordeste, Brasil. Enfim, tudo que envolve essa rede aí de histórias é importante para a sua vida você adquirir esse conhecimento. Quem está acompanhando o programa hoje é a arquiteta e urbanista Camila Girão. Camila, a gente costuma usar o termo bairro, mas na prática, o que significa bairro e qual a importância dele dentro de um planejamento urbano? Eu sou Camila Girão, sou arquiteta e urbanista e vamos conversar sobre os microparques urbanos. Eu acho que o bairro é o lugar onde a gente se identifica. Se você identifica que aquele território tem uma semelhança, uma aproximação com a vida das pessoas, seria talvez a unidade territorial que a gente deveria valorizar mais na cidade. Então, no bairro, onde as manifestações culturais, cotidianas, a convivência entre famílias, ela pode se dar. Ao longo do tempo, com o crescimento das cidades, a gente vem perdendo um pouco esse sentido de bairro. O bairro, às vezes, ele identifica muito mais hoje uma determinada localização de um equipamento, a proximidade de uma infraestrutura. Mas o bairro, em sua essência, é o lugar onde as pessoas imaginam e se refletem como pertencentes e é um elemento identitário muito forte na cidade, de sentido para as pessoas, o lugar da vida das pessoas. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre um bairro, a gente quer saber as histórias, né? Os personagens daquele bairro, onde é que eles ficam, como eles se comunicam, o rapaz que quebra o coco no meio da praça, ou a senhorinha que dá conta da vida das pessoas, ou o lugar onde tem os cachorros, onde as crianças brincam. Os lugares de identidade, eles ajudam a marcar os territórios do bairro. Isso é uma coisa interessante. A sensação de pertencimento tem esses limites de uma maneira muito fluida, né? Ah, não, ali é meu bairro, aqui onde começa o bairro do fulano, né? Os lugares de referência é que tem mais sentido e mais valor para as pessoas. O planejamento urbano não é um fim, não é um produto que a gente tem ali no final de uma linha.
ele é um processo político essencialmente e que tem como base de reflexão e de discussão a cidade. O planejamento ele tem que ser olhado como um processo com continuidade. Eu preciso saber aonde eu quero chegar e quais os meios necessários para se chegar nesse objetivo. A gente requer uma participação ampla e restrita das pessoas. Então é muito isso. Se o planejamento ele tem que entender a necessidade, saber ouvir e transportar essa necessidade daquela comunidade para um fim que seja execuível, útil, duradouro para as pessoas. E as pessoas precisam se reconhecer como fazendo parte daquela solução. Obviamente, o poder público, no caso, como promotor desse aspecto, ele tem que ter uma responsabilidade e uma continuidade de uma prática que foi firmada no início do processo, que vai sempre se retroalimentar e se revalorizar e mudar também ao longo do tempo. Eu acho que o planejamento urbano, ele não faz sentido se não for participativo. Várias formas de articulação de setores que representam classes, comunidades, movimentos articulados, né, que tem ali um interesse comum, então se organiza e faz uma série de movimentações na cidade. Uma coisa, eu, Camila Girão, diz, olha, a cidade precisa de mais árvore. Outra coisa é um conjunto de pessoas dizem, a gente precisa de mais árvores. Então, a capacidade de participação tem a ver com a organização, a participação, o planejamento urbano com participação sem conflito, tem alguma coisa errada aí. É obrigatório que o planejamento conte com essa escalada cada vez maior da participação e a gente está num ponto hoje que a gente não admite muito retroceder, né? Então, o que a gente alcançou em dar voz às pessoas, é impossível hoje não retroceder. Depois de tanto conteúdo interessante, hora de fazer uma pausa. No próximo bloco, vamos mostrar como pequenos investimentos podem fazer grandes transformações na cidade. A gente volta já. Pequenos investimentos podem fazer grandes transformações na cidade. Eu fui conhecer o projeto Praças Vivas, que está mudando a relação da população com esses espaços. O Urbanidade acompanhou a implantação do projeto Praça Viva entre as avenidas José Jataí e Francisco Sá. Diego, o que é o projeto Praças Vivas? Bem, o projeto Praças Vivas ele nasceu com a ideia de criar novos espaços para a convivência das pessoas na cidade. A gente selecionou alguns locais em vários bairros da cidade, onde a gente pudesse fazer uma requalificação através de materiais de baixo custo, tinta, serragem, mobiliário, que tivesse um baixo custo, para a gente estar transformando esses locais para as pessoas aproveitarem o espaço com brincadeiras lúdicas, usando o urbanismo tático e o colorido. O Viva vem realmente de dar esse colorido para vários pontos da cidade. Desde quando começou a ser implantado, quantos bairros já receberam essa iniciativa e se pretende ampliar? A gente iniciou o projeto em julho desse ano, a gente selecionou 17 locais na cidade. A nossa intenção é levar o projeto até o final do ano, esses 17 locais. A gente já passou em bairros como o Conjunto Palmeiras, o centro da cidade, o Rodolfo Teófilo, o Parque Araxá, o Parque Iracema. Então o projeto ele já está ganhando vários espaços na cidade toda. A gente estava conversando em off e você chegou a comentar que alguns deles traz mensagens, como no caso aquele do Hospital da Mulher. Fala sobre esse. Isso, a gente tem utilizado essa questão do colorido, do urbanismo tático, para trazer também as mensagens. A MC ela tem cidadania no nome dela também, então a gente precisa estar atento também a todos esses assuntos que atingem a nossa sociedade. No Hospital da Mulher a gente fez um projeto chamado Cidade para as Mulheres, que é justamente trazer o respeito das mulheres justamente para esse espaço e próximo de um hospital onde tem essa referência justamente para a gente falar desse assunto e chamar a atenção da sociedade.
E aí é uma iniciativa da AMC que todos os funcionários compraram a ideia e estão participando, é isso? Os próprios funcionários, né, da autarquia são arquitetos, engenheiros, é o pessoal da limpeza, o pessoal do administrativo, tem esse voluntariado para vir nesses locais, né, participar junto com a gente, fazer esse colorido e fazer diferente na cidade toda. A ideia foi da superintendente da AMC, Juliana Coelho. Juliana, foi uma ideia tua nessa questão das praças vivas. Fala pra gente o que te motivou. Como o próprio nome já diz, a gente está levando vida a espaços que não tinham utilidade para a população próxima a essas regiões, gastando pouco, apenas com a sinalização de tintas mesmo, bastante coloridas, com o próprio voluntariado, né, aqui do órgão. A gente se motivou, porque quando a gente fala de mobilidade urbana, muitas pessoas atrelam somente o ir e vir das pessoas, se está indo de bicicleta, de carro ou a pé, mas quando a gente começa a transformar esses espaços, torna a população se sentindo pertencendo a esses espaços, a gente também dá uma possibilidade que ela se sinta parte desse processo de transformação que a cidade de Fortaleza tem passado, né, no incentivo a outros usos de transporte, como a bicicleta, que nós temos potencializado tanto. Então é justamente isso, as pessoas se sentirem parte desses novos ambientes que nós estamos criando e convidar as pessoas a ocupar eles. Como a cidade se beneficia com uma iniciativa como essa? As pessoas têm um novo local de lazer, uma nova oportunidade que as pessoas têm de se encontrar. A gente percebe que muitos espaços, as pessoas relatam problemas de insegurança, mas porque as pessoas têm certo receio de sair de suas casas e encontrar com os vizinhos ali, né, perto de suas residências. Quando a gente transforma o uso desses espaços, torna ele mais colorido, coloca jogos para as crianças, bancos para os adultos, né? A gente torna o ambiente mais agradável, as pessoas se sentem convidadas a ocupar esse espaço e, consequentemente, a sensação de segurança também é melhorada. Aí toda uma onda positiva para esses bairros e regiões que estão recebendo esse projeto. É uma forma também de engajar a população a cuidar desse espaço próximo dela? É um trabalho voluntariado do órgão, mas as pessoas, né, que estão morando perto dessas regiões que estão sendo positivamente impactadas, elas estão nos ajudando tanto na fase de projeto, dizendo o que é que elas esperam que tenha naquele local, bancos, jardineiras, alguma quadra de esporte, né? Elas vão nos ajudando e na hora da execução da pintura elas também participam, e o mais importante é que a gente convida essas pessoas para que depois do projeto entregue para elas possam cuidar e zelar por esse espaço. A fonte de recurso para esse projeto são as multas de trânsito, né? Como órgão de trânsito, nós temos a obrigação de investir esse recurso em fiscalização, educação e engenharia, e isso faz parte da vertente de educação e de engenharia. Então é um investimento realmente que é feito do órgão, nós estamos devolvendo para a população esse benefício através aí de um recolhimento que é feito daquelas pessoas que não têm o bom senso e infringem as leis de trânsito. Nós, como órgão de trânsito, estamos devolvendo para pessoas benfeitorias que também fazem parte aí do convívio das pessoas aí onde elas residem. Daí vem a questão do papel da AMC como instituição mesmo, na melhoria da cidade, né? Como você vê o papel? A AMC significa Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. Quando a gente fala em AMC, as pessoas logo visualizam os agentes de trânsito, né? São os olhos realmente do órgão nas ruas da cidade, mas a gente tem que tirar um pouco essa visão que as pessoas têm negativa do órgão, né? O órgão é muito mais do que somente fiscalizador. Essa palavra cidadania que também está presente no nome do órgão é que nós estamos fortalecendo esse ano. Nós estamos envolvendo tanto os agentes de trânsito como os próprios funcionários da parte burocrática nessas outras ações. O papel do órgão de trânsito ele é extremamente importante e essencial, nós não podemos deixar de fiscalizar, mas por outro lado nós temos que humanizar isso, levar a cidadania, né, à frente dessas nossas ações, porque o maior propósito do órgão de trânsito é evitar que alguém perca a vida justamente nesse deslocamento que as pessoas fazem no seu dia a dia. Eu converso agora com o Daniel, que é um dos arquitetos responsável por alguns desses projetos do Praça Viva, e a gente está num deles aqui no Rodolfo Teófilo. Fala pra gente como foi o planejamento desse espaço aqui.
Bem, primeiramente nós identificamos alguns locais na cidade de Fortaleza que tem a malha viária ociosa, onde o maior uso fica sendo por estacionamento. Então, anteriormente essa área, alguns carros ficavam estacionados e quando a gente percebeu que a maioria dos veículos que vem na Gustavo Braga e para fazer essa conversão à esquerda aqui na Samambaúba, eles sempre utilizavam o Gustavo Braga. Vimos que a gente já podia fazer essa alteração devido ao uso contínuo e diário, né? A gente resolveu fechar a via, mas manter o estacionamento pela via da Gustavo Braga para também não onerar tanto os usuários do automóvel quanto também a população de pedestres. Por que a escolha das cores vivas, do lúdico? A gente vê aqui que tem um campinho de futebol, tem brincadeiras para criança, né? Tem a amarelinha também. Por que a escolha dessas cores, desse lúdico? A gente tenta rememorar as brincadeiras de infância. Então esse espaço a gente pensa na primeira infância. Quando você pensa na primeira infância, né, em torno de até os 5 anos de idade, você traz a brincadeira da amarelinha, você traz os circuitos também com cores bastante chamativas. O espaço lúdico ele tem essa característica de cores primárias, que é o que chama mais atenção nessa faixa etária, né, até os 5 anos, e também ajuda a desenvolver a cognição da criança. E o campinho ele já é uma brincadeira tradicional da gente, né? Acho que todo mundo quando era criança brincava de travinha na rua. E nos demais locais, né, nos demais ambientes, são alguns mosaicos com, mais uma vez, a brincadeira de cores, né, com as cores primárias para chamar bastante a atenção das crianças. A dona Mazé mora no Rodolfo Teófilo há mais de 60 anos. A intervenção para ela foi uma bênção. Fala pra gente, a senhora que mora aqui há tanto tempo, né? Como é que era esse espaço antes? Como tá agora? Era muito sujo, minha filha. Sabe como é? Sujo. E é tanto que formaram até o lixão ali de lá. E graças a Deus aconteceu. A coisa mais feliz do mundo foi essa praça que foi ocupada. Vamos fazer um novo contato com a arquiteta e urbanista Camila Girão. Camila, a gente acabou de assistir a matéria sobre as praças vivas. Qual a importância desses espaços para a nossa cidade? Como a gente viu agora no Urbanidade, é muito importante o reforço da criação das praças vivas. A gente tem espaços públicos com boa pavimentação, com bons equipamentos, até praças muito arborizadas. Atrair atividades, misturar pessoas, né? Diferentes horários do dia. Isso é muito interessante porque faz com que as pessoas possam também conferir e se encontrar. Eu acho que a possibilitação do encontro, a partir desses projetos e ações, para dar função aos espaços, uma associação, por exemplo, com edifícios tombados, preservados na cidade. Eles podem estar lá, conservados, mas se eu não tiver um uso, uma função, eles perdem o valor para a gente. A gente tem que dar uso, né? A apropriação é a maior preservação que a gente pode dar e o maior reforço à existência e ampliação dos espaços livres públicos nas cidades. O projeto Microparques é uma construção assim, muito coletiva. Ele hoje na prefeitura ele está sendo implementado por diversas secretarias. A gente entende que ela só pode ser de fato viabilizada quando as pessoas identificam ali um espaço que é delas. Então a gente está passando por implantação de 5 projetos pilotos na cidade. Inclusive daqui a uma semana, a gente vai, no Dia das Crianças, a gente vai entregar o 2º microparque. Temos mais 2 em fase de projeto e um 5º que ainda vai ser escolhido. Então essa primeira leva de microparques, ela serve para a gente ter uma pilotagem. Nesse primeiro momento, a gente está dando grande impacto na influência a áreas próximas às escolas. A escola tem ali uma área livre para apoiar as práticas de educação ao ar livre. Tem uma conversa muito próxima com os pais das crianças, com o corpo técnico das escolas, e é um projeto lindíssimo, assim. A gente está tendo um retorno imediato. O primeiro espaço que já foi entregue no ano passado, ele está intacto, as pessoas usando, né? Tem umas mesas de jogos que a gente deixou umas tampinhas de garrafa
lá, até hoje as tampinhas de garrafa estão em cima das mesas lá da dama. Então, essa sensação de pertencimento, a gente quer ampliar no próximo 1 ano e meio para um total de 40 espaços na cidade. Primeiro, entender que a arquitetura ela não é isolada. Você não trabalha o edifício sem considerar a cidade e a cidade sem considerar o edifício. Então, sempre fique atento a todos os aspectos que vão envolver diretamente a vida das pessoas, o bem-estar delas e a relação de carinho que elas têm com os espaços, principalmente com o espaço de moradia. Ter muita atenção à habitação e não ficar disperso ou desatento à relação entre os vários elementos que compõem o fazer do arquiteto e do urbanista. Então, o lugar de Fortaleza que me traz um afeto, que me leva, né, às delícias da infância, é o Jardim América, que era o lugar onde minha avó morava, hoje já falecida, mas era o lugar que eu tinha total liberdade. Eu saía de casa e ia para a casa da minha avó, era para ficar na rua, para brincar, jogar bila. A minha avó tinha um quintal na casa dela e tinha o Totó, que era um gato, e que a gente saía no meio da rua. O lugar onde você tem a liberdade de andar, de fazer as coisas de maneira compartilhada, coletiva, mas sempre da companhia das pessoas que estão ali, que te amam, que te protegem, enfim. Isso é muito forte para mim. Associando isso à cidade, a gente coloca, olha, como é que a gente pode se comportar da melhor maneira possível dentro da cidade? É convivendo nos espaços públicos, é partilhando o cuidado por esses espaços. Então, urbanidade para mim é uma cordialidade para com a cidade. É você respeitar aquilo que é seu e que é público, que é de todos, que é coletivo. Então, a urbanidade, ele é uma forma de tratamento onde a gentileza é despertada. O programa Urbanidade está terminando, mas a sua relação com a cidade é por toda a vida. Cuide e ame o local em que você vive. No próximo episódio, a gente traz mais histórias de transformações e inspirações para melhorar nossa cidade. Até lá!